Pessoal, então essa análise de hoje aqui, ou melhor, para essa análise de hoje aqui, eu trouxe dois temas diferentes para a gente discutir. Um deles é o assunto que dá título à análise, motivo pelo qual tu clicou neste conteúdo, mas eu trouxe outro tema também para discussão, que na verdade são temas que são dois assuntos que dialogam entre si, porque um é um artigo do Fórum Econômico Mundial sobre a proposição de um desaquecimento da economia para não aquecer mais o planeta. Eu já vou discutir isso aqui com vocês. Essa manifestação clara do Fórum Econômico Mundial, que é a racionalização de altos interesses financeiros transnacionais, propondo uma recessão. Na prática é justamente isso. É um artigo do Fórum Econômico Mundial criticando o PIB como métrica para determinar o PIB, Produto Interno Bruto, como uma medida, uma métrica para avaliar o crescimento econômico de um país. E esse artigo ainda propõe o desaquecimento econômico. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje. E o outro tema que eu trouxe para a discussão aqui, então quando eu entrar nos meus 6 pontos, aquelas 6 anotações que eu trago todos os dias para a discussão, para organizar as ideias aqui. Os 4 primeiros pontos são sobre esse artigo do Fórum Econômico Mundial, que inclusive eu coloquei lá no canal do Telegram ontem, para quem acompanha o canal. Normalmente eu falo sobre notícia, falo sobre artigo e coloco o link para vocês poderem acessar. Coloco um trechinho do texto e o link para acessarem o texto completo. Coloquei ontem no canal do Telegram do Verdade Concreta. O link do canal do Telegram está na descrição aqui embaixo do vídeo, ou pesquisa lá no Telegram, não é nem assim, não é assim. Pesquisa lá Verdade Concreta no Telegram, que tu vai encontrar o canal, aí dá uma lida no texto, ou vai na página do Fórum Econômico Mundial e dá uma lida nesse artigo. Ele é explícito sobre a necessidade de se reduzir o crescimento econômico. Ele está colocando de maneira clara isso, que é um tema que eu tenho colocado aqui no canal. O artigo dessa vez foi explícito. É por isso que eu tenho defendido aqui no canal que está se produzindo um cenário de recessão de maneira proposital. Esses setores financeiros estão promovendo um cenário recessivo no mundo para promover uma agenda comercial monopolista e geopolítica, porque a gente está falando do projeto atlanticista no meio disso tudo aí também. O atlanticismo é um braço, o Fórum Econômico Mundial é outro braço, mas o monstro é o mesmo, tá? A gente está falando das oligarquias financeiras transnacionais. Já o segundo tema que eu trouxe para a discussão, ele tem a ver com isso por quê? Porque é a manifestação da crise na Europa. Vamos falar mais um pouquinho sobre a crise energética no Reino Unido, uma medida que a Hungria tomou para driblar a crise energética. Então o Reino Unido mergulhando no problema e o governo húngaro tentando não mergulhar no problema. Então vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão da crise energética num segundo momento da análise de hoje. Os 4 primeiros pontos sobre o artigo do Fórum Econômico Mundial e os 2 últimos, 5º e 6º pontos sobre a questão da crise energética na Europa, mais notícias sobre a crise econômica que está atingindo, a crise econômica e energética que está atingindo a Europa. Vamos começar discutindo o artigo então. Sugiro fortemente a leitura, sempre tomando cuidado de ler nas entrelinhas para não se deixar levar pelo discurso bonito do Fórum Econômico Mundial. Eu já vi muitos colegas meus da geografia, e inclusive o curso de geografia falava muito sobre isso, defendendo muitas das coisas que estão presentes naquele artigo lá. Muitas das coisas que apareceram naquele artigo do Fórum Econômico Mundial, eu já vi colegas meus defendendo ao longo da universidade, não vou dizer hoje que eu perdi contato com muitos, e já vi, inclusive, fazia parte do currículo da geografia, não de toda ela, porque existe uma parte da geografia que é crítica em relação aos interesses financeiros, mas uma outra parte, a parte mais voltada para o meio ambiente, era muito dominada por esse pensamento, digamos assim, isso também eu vejo bastante na biologia, muito dominada por esse pensamento malthusiano. A questão ambiental ela tem uma levada muito malthusiana, que é proposta por esses setores financeiros há bastante tempo, tanto é que eu vou discutir um pouquinho sobre isso aqui nessa análise de hoje. Primeiro ponto, vamos começar falando do artigo, vamos entrar nos 6 pontos aqui então. Primeiro ponto, em artigo recente, o Fórum Econômico Mundial fala explicitamente, tá? Não tem nada nas entrelinhas ali quando ele faz essa posição. O Fórum Econômico Mundial fala que é preciso desaquecer a economia. Aí rola uma espécie de jogo com palavras ali, ou não é nem um jogo de palavras, é um jogo de conceitos para demonstrar que desaquecer a economia é desaquecer o planeta também. Então ele aproveita o mote do verão no hemisfério norte e de altas temperaturas que estão sendo registradas para falar sobre o aquecimento global, sobre mudanças climáticas e sobre a necessidade de desaquecer a economia.
Então desaquecer a economia para desaquecer o planeta. Parar de tomar o PIB, que é o Produto Interno Bruto, medida de crescimento de um país, parar de tomar o PIB como métrica e tomar outros pressupostos mais qualitativos do que quantitativos. O que eles estão falando nas entrevistas? O que a gente precisa enxergar aí? Eles estão propondo recessão, estão propondo garrote em torno do pescoço da produção econômica. Quando a gente fala de redução de produção econômica, a gente está falando de desemprego, aumento de preço, crise, tal como a gente tem visto, crise na cadeia de suprimentos, crise energética, crise alimentar. Então esse é o cenário. O Fórum Econômico Mundial passa um verniz nisso, ele tenta demonstrar, como outros artigos já fizeram, que é necessário esse contexto duro para que a gente possa ter uma melhor condição de vida no planeta. Tanto é que já teve artigo que falou, não dá para fazer a coisa gradual, tem que ser radical. E é justamente o que a gente está vendo acontecer no mundo. Quando a gente vê a secretária do Tesouro dos Estados Unidos falando que uma queda na produção é positivo para uma transição para um sistema sustentável, é disso que a gente está falando, que é tema que eu discuti recentemente aqui. Essa aposta nos juros, em elevar os juros no meio de um cenário de economia desaquecida, vai levar a gente a um processo recessivo. Isso faz parte da agenda também. Então, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês é o tema da análise de hoje, que é, em um artigo recente, o Fórum Econômico Mundial fala que é preciso desaquecer a economia para desaquecer o planeta. Então, usa o mote ambiental para propor uma agenda de avanço dos monopólios. Como a produção cai, é lógico que a produção que ainda existir vai ser controlada por menos agentes. Então, essa produção que vai continuar reduzida, ela vai ser altamente monopolizada. Por isso que a gente vê setores que dominam o ramo da tecnologia, dominando o ramo alimentar, o ramo energético. Por quê? Porque vai ser uma realidade de amplo monopólio. Redução da produção, mas aumento do monopólio. Então é justamente isso que a gente está vendo, desde o início da pandemia, se acelerar. A tendência monopolista que vem se dando nos últimos 40 anos no mundo, que inclusive a gente vê cada vez menos gente com mais dinheiro. A gente vai ver aí nos próximos anos o primeiro trilionário, talvez. Então, cada vez mais gente com menos dinheiro. Ou melhor, cada vez mais gente com menos dinheiro, cada vez menos gente com mais dinheiro. Então, quanto mais o tempo passa, mais a gente vê um aumento dos monopólios. Mas da pandemia para cá, isso ganhou uma proporção, uma velocidade gigantesca. Classes médias e trabalhadoras empobrecendo numa velocidade gigantesca e os ricos ficando ricos muito mais rápido. Então é isso que a gente tem assistido. Bilionários surgindo aí do dia para a noite. Aos montes, e pessoas que passam fome morrendo, pessoas pobres passando fome, classe média se empobrecendo, então os de baixo descendo e os de cima subindo. Segundo ponto. O artigo fala sobre, olhem só esse conceito que o Fórum Econômico Mundial ele explica direitinho de onde ele tira, não vou entrar nesse aspecto aqui, dá uma lida no artigo que tu vai ver. O artigo do Fórum Econômico Mundial fala sobre a necessidade de um crescimento antieconômico. Um crescimento antieconômico. Quando eles falam de um crescimento antieconômico, eles estão falando de um processo recessivo, tá? Vamos pontuar a coisa direito aqui. Então, o artigo fala sobre a necessidade de um crescimento antieconômico, leia-se recessão, como uma importante medida ambiental. Se vocês voltarem na história, eu não me recordo em qual encontro que isso foi apresentado. Eu tenho a impressão de que foi na Conferência de Estocolmo, tá? Eu posso estar enganado, não anotei aqui. Acho que foi a Conferência de Estocolmo, se eu estiver errado me corrijam. Mas teve um encontro ambiental ao longo da história, isso eu vi no curso de Geografia já faz um tempinho aí, eu não me recordo muito bem, mas depois eu voltei a estudar esse tema aí, mas a primeira vez que eu vi, se eu não me engano, foi numa disciplina de Geografia. Ainda bem que naquele momento lá o professor, ele mais ou menos malhou pau nessa proposta, mas já tinha outro que não malhava tanto pau assim na proposta. Então tem todo tipo de opinião dentro da geografia, assim como tem todo tipo de opinião dentro de todas as áreas. Foi na Conferência de Estocolmo, se eu não me engano, que foi apresentado o conceito de crescimento zero, de limitar o crescimento das nações, o que gerou uma forte resposta das nações que vinham crescendo naquele momento. Então, essas oligarquias financeiras transnacionais, elas tentam essa proposta de desaquecer o crescimento econômico, logicamente que aumentando o seu monopólio, ou seja, eu consumo muito e o resto que se dane, farinha pouca, meu pirão primeiro, essa é a lógica desses caras, essa é a lógica de boa parte do sistema. Essa proposta não é de hoje. Se eu não me engano, a Conferência de Estocolmo foi na década de 70, né? Acho que foi 72, 73, que teve a Conferência de Estocolmo.
Então essa proposta não é de hoje. Essas medidas malthusianas não são de hoje mesmo. A gente volta aí ao longo da história, pega século XIX, altos clubes de discussão de eugenia, sobre um grupo de escolhidos, um grupo de privilegiados e a massa que se dane. Então não é de hoje essa agenda de propor o crescimento zero. Quando eu li esse artigo, a primeira coisa que eu me lembrei foi isso aí é o crescimento zero sendo reapresentado. É uma roupagem, nem tão nova, porque está muito mal disfarçada aquela roupagem ali. É o crescimento zero voltando à tona, propondo o crescimento zero. Só que eles tomam cuidado ao longo do artigo para não repetir os erros do passado. Então, assim, esses grupos, eles têm uma expertise em ser filhos da puta, me perdoem a expressão, que eles aprendem com a história para não errar de novo no mesmo ponto. Não sei se por impossibilidade ou para não gerar um barulho prévio. Mas olhem o terceiro ponto. Quando eu li esse terceiro ponto, eu pensei, eles estão falando do crescimento zero, mas não querem cair no mesmo erro de quando foi apresentado o crescimento zero. Pesquisem sobre crescimento zero e a Conferência de Estocolmo. Acho que foi na Conferência de Estocolmo que aconteceu essa proposta. Houve uma grita dos setores dos países que não eram os países tidos como ricos naquele momento. Do primeiro mundo naquele momento, a gente está falando de um contexto de Guerra Fria. Então, as oligarquias do primeiro mundo propunham crescimento zero. As nações do terceiro mundo bateram contra isso, porque precisavam manter um crescimento econômico para sustentar uma sociedade também, uma população também crescente. Então essa proposta não é de hoje. Quando eu li esse artigo, e sobretudo o que eu vou falar agora no terceiro ponto, eu pensei, isso aqui é crescimento zero, mas eles estão tentando dar o drible, porque eles já propuseram essa coisa desse jeito lá atrás e não funcionou. Pesquisem essa história que vocês vão gostar. Não só sobre a política do crescimento zero, mas também a resposta das nações do dito terceiro mundo naquele momento sobre essa proposta. Terceiro ponto, o artigo fala que países ricos, estou usando uma expressão do Fórum Econômico Mundial, o artigo fala que países ricos podem frear o seu PIB, diferente dos emergentes, ou seja, eles estão evitando aquela grita que aconteceu lá atrás. Só que isso abre uma perspectiva de compreensão, de que o sistema não tem força suficiente, o sistema financeiro transnacional e o seu braço militar, que é o atlanticismo, que é a OTAN, de impor essa agenda. Então ele propõe essa agenda dentro de uma realidade menor, que é justamente aquilo que a gente tem discutido aqui, que é a consolidação de uma bolha atlanticista dentro da qual vai valer esses princípios do Great Reset do Fórum Econômico Mundial, a agenda da governança social e ambiental. Porque como o atlanticismo perdeu força globalmente, ele reduziu o escopo de atuação, mas aumentou o controle sobre essa região menor que ele quer criar essa bolha. Que é uma bolha que envolve a Europa, Canadá e Estados Unidos, Oceania, Japão e Coreia do Sul. Acho que é isso aí. Então, dentro dessa bolha, vai haver a proposta de um crescimento zero. Quero ver como é que a sociedade vai assimilar isso dentro dessa bolha. Tanto é que já tem muita gente na rua na Europa por causa dessa agenda aí. E nos Estados Unidos também. E no Canadá também. Então, na Oceania, ao longo da pandemia, foi gente na rua o tempo inteiro. Por causa dessa agenda destrutiva da economia. Então, eu quero ver como é que a sociedade vai assimilar isso aí, porque o que o Fórum Econômico Mundial está dizendo é o seguinte, dentro dessa bolha, a realidade é essa. Vai ser de crescimento zero. Fora, não vai dar. Até porque, historicamente, já deu problema propor isso lá atrás, quando foi proposto na Conferência de Estocolmo, se não me engano. Tá? Se eu estiver errado, por favor, me perdoe, mas acho que foi na Conferência de Estocolmo. Lá atrás deu errado. E hoje não temos condições concretas de impor isso. Tanto é que me parece que os BRICS estão fora disso. Me parece. Se houver uma política determinada dentro dos países dos BRICS para isso. Então me parece que o Sul global, ele não vai convergir para essa agenda. Por isso que eu falo sobre a consolidação de duas bolhas. Uma bolha atlanticista e uma outra bolha que ainda é um ponto de interrogação. Não sei se vai ser uma bolha eurasiática com China, Rússia e países da Eurásia, ou se vai ser uma bolha dos BRICS mais ampla, com países africanos e assim por diante. Mas que tem duas bolhas evidentemente se consolidando, isso é uma realidade. E o Great Reset vai pegar solto dentro dessa bolha atlanticista. Europa, América do Norte tirando o México, ou seja, Canadá e Estados Unidos, e Oceania, Japão e Coreia do Sul. Me parece que dentro dessa bolha aí a chinela vai cantar. Agora, fora, já não sei. Quando o artigo colocou isso, eu pensei, eles estão falando de vamos ter essa política para dentro da nossa bolha. Como a coisa vai ser fora, vai depender do jogo político. Jogo político, geopolítico, militar, das negociações comerciais. Mas o Sul global já deixou claro que não quer essa agenda. Quarto ponto.
A África nega isso, a Ásia nega essa agenda, a América Latina não quer saber dessa agenda. Quarto ponto, o artigo vai na linha do que temos discutido sobre a recessão como um projeto, que ele precisa parecer natural. Não, a gente está tentando combater a inflação, mas ora, tomamos uma decisão que acabou piorando a quantidade de produção que vínhamos tendo. Ou seja, a proposta de juros altos, em meio a uma economia desaquecida, vai desaquecê-la ainda mais. Isso vai conduzindo a uma recessão. Só que isso parece natural, porque é no meio, saindo de uma pandemia, no meio de um contexto de guerra, no meio de um contexto climático, com necessidade de ações ambientais. Então, toda essa parafernália de caos produzida em torno dessa recessão, ela esconde essa agenda fortemente monopolista de controle e vigilância e de empobrecimento da sociedade, que é essa consolidação das bolhas, dessa bolha atlanticista do Great Reset. O povo europeu dificilmente vai topar. Os governantes toparam, mas o povo europeu não combinaram com o povo ainda essa coisa toda. Vamos falar agora sobre a questão, já estou entrando nesse assunto mesmo, vamos transitar para o quinto e sexto pontos e vamos falar um pouquinho sobre a crise energética na Europa, para vocês verem que a coisa vai ficar cada vez mais feia conforme a gente caminhar para o verão, ou melhor, para o inverno no hemisfério norte, porque lá é verão agora. Tanto é que já está tendo uma preparação para isso, né? Tem todo um clima de problemas no horizonte quando a gente fala do inverno na Europa. Os países estão se preparando para isso, ou melhor, não estão se preparando para isso. Tanto é que já falam em racionamento e assim por diante. Quinto ponto. O Reino Unido apresentou recentemente um plano de racionamento para o inverno. Repito, o Reino Unido apresentou recentemente um plano de racionamento, um plano emergencial de racionamento para o inverno. Desligar a energia, desligar o aquecimento, por causa da falta de gás. Então essa é a expectativa que o Reino Unido tem pela frente. Essa é a expectativa que boa parte da Europa tem pela frente. Ficar sem gás, ficar sem energia, com menos energia, menos produção, com menos produção, menos produtos, com menos produtos, mais alto preço, com menos produção, menos emprego. Então é uma economia desaquecida em estágio de recessão, porque não há recursos para abastecer a produção na Europa, porque a Europa fez questão de sancionar o gás russo, ou seja, pisou na sua própria mangueira de oxigênio, né? Uma máscara de oxigênio tem uma mangueirinha, ela pisou em cima disso. Então, se não tem o gás russo, a economia europeia não cresce, ou seja, ela produziu as suas condições recessivas, que vão chegar. Quando a demanda por gás aumentar no inverno, a coisa vai ficar muito feia mesmo. Então o Reino Unido já está falando que vai estrangular aí o consumo para ver se consegue reduzir esse problema. Mas é lógico que só o consumo doméstico não vai resolver. Isso vai ter ataque, com certeza, se é que já não está tendo, algumas pessoas já me mandaram alguma coisa sobre isso, sobre fechamento de negócios, sobre proibição de ar-condicionado. Então a coisa tende a ser nefasta. E vai ser um projeto recessivo duro, utilizando o discurso falta de gás, falta de aquecimento, falta de energia, para conseguir manter calefação no inverno. Então a medida é para ser recessiva mesmo. Vamos ver. Só que tem uma questão, tem uma diferença do consumo doméstico para a questão da produção. Vamos ver como é que vão equalizar essa coisa como um todo. Sexto e último ponto. Aí vem o contraponto, né? A Hungria, eu já fiz uma análise aqui falando sobre isso, né? Eu não sei se foi só sobre a Hungria ou se eu falei da Hungria e da Polônia naquele momento. A Polônia hoje mergulhou de cabeça no projeto atlanticista. Mas ela, vez ou outra, tenta dar uma alfinetada nessa agenda ambiental aí. Mas a Hungria, ela tem uma política muito mais sólida do que a Polônia, né? Uma política bem mais soberana nesse sentido. Faz um jogo mais interessante, né? Flerta com os Estados Unidos, flerta com os britânicos, flerta com a Rússia, flerta com a China e vai tirando vantagem para si. Então o governo Orbán é mais habilidoso do que o governo polonês, que prefere se filiar só à OTAN, então fica muito sujeito a esses interesses. Olhem o sexto ponto. Tempos atrás eu acho que eu fiz uma análise que era a Hungria uma pedra no sapato da União Europeia, e ela é realmente, né? Ela é uma pedra no sapato mesmo. Sexto ponto, a Hungria comprou mais gás russo, então fechou mais contratos para aumentar o envio de gás russo para garantir um inverno sem problemas e sem percalços. Sempre na contramão da União Europeia. Sempre na contramão, inclusive, da União Europeia e até daqueles que saíram da União Europeia, porque o Reino Unido saiu, mas continua cometendo os mesmos erros que a União Europeia vem cometendo. Ou melhor, até porque não é um erro porque o governo britânico ele serve às oligarquias britânicas, que são as oligarquias, por excelência,
mais poderosas junto com as norte-americanas, né? Tanto é que é até cabível falar sobre oligarquias anglo-yankees aí, que vale mais a pena, porque a coisa é tão entrelaçada ali nesses interesses norte-americanos e britânicos das oligarquias que é meio até é difícil de separar uma coisa da outra. Quando eu fiz uma análise aqui sobre o Instituto Rhodes e falei um pouco sobre a questão do Conselho de Relações Exteriores lá que dá origem à revista Foreign Affairs, que é um think tank, é um centro de estudos das oligarquias britânicas, mas que atua dentro dos Estados Unidos. Então tem essa troca aí, esse emaranhado de interesses entre as oligarquias britânicas e norte-americanas que é difícil separar. Mas o Reino Unido coloca a sua população na mesma dificuldade que a União Europeia está colocando a sua. Então nesse ponto o atlanticismo no geral está colocando a sua população, até porque a população norte-americana também está sendo colocada nesse pacote, a população canadense também está sendo colocada nesse pacote, a população da Oceania está sendo colocada nesse projeto aí também. E a Hungria vai na contramão disso, né? Não, eu vou negociar com a Rússia, sim. A Hungria tem uma posição interessante. Eu não preciso concordar ideologicamente com o governo húngaro para demonstrar a sua habilidade geopolítica e o seu pragmatismo, né? Eu discordo ideologicamente do governo Orbán em muitos pontos, mas eu concordo em tantos outros pontos, né? Eu sou pragmático o suficiente para admitir que tem coisas que funcionam. O Viktor Orbán chutou a bunda do George Soros, da Universidade do George Soros de dentro da Hungria, o que é uma coisa saudável para qualquer país, né? Não ter projetos financiados pelo George Soros. E no lugar ele colocou a Universidade Chinesa, ele fez uma parceria com os chineses para botar a universidade lá dentro. Isso seria tido como um sacrilégio para conservadores. Nossa, mas uma universidade chinesa dentro da Hungria, mas que isso, esse cara é comunista, mas chutou a bunda do George Soros, meu Deus. Então, é porque o pessoal tem uma compreensão muitas vezes muito guiada por gente que faz demagogia ideológica. Então isso faz com que as pessoas não enxerguem o conteúdo concreto das relações. Então a Hungria flerta com a OTAN, flerta com os Estados Unidos, flerta com a União Europeia, até porque faz parte da União Europeia, faz parte da OTAN, mas ela tem uma posição de conversa com a Rússia, conversa com a China, consulto aqui, consulto lá e tiro o que é melhor para mim. Essa é uma posição adequada de uma liderança política. Eu posso discordar ideologicamente do cara, mas é preciso admitir que isso é o correto a se fazer. Enquanto está todo mundo com medo de não ter energia e não ter aquecimento no inverno, os húngaros podem se dar o luxo de estarem tranquilos, com um governo que disse, não, a gente não vai voltar atrás. Agora, se vai ter golpe político, alguma tentativa de derrubar o Orbán, eu não sei, mas que ele está fazendo o adequado, isso é bem verdade. Dito isso é uma sacrilégio, né? Se tu fala isso, então tu é da direita conservador. Não, a gente tem que superar esse tipo de avaliação, de não olhar pragmaticamente para a questão também e ver que existem pontos positivos na esquerda, pontos positivos na direita, né? Eu aqui estou fazendo uma avaliação fria do processo. Tenho a minha posição ideológica, sou um cara de esquerda, sou um cara anti-atlanticista, só que sou um cara anti-imperialista, anti-globalista, mas a minha posição é de enxergar aquilo que funciona. Tudo que bate de frente com o imperialismo, que bate de frente com o globalismo, com o atlanticismo, aquilo eu vou tomar como positivo, eu tenho uma posição pragmática nesse sentido. Dito o que enfraquece os poderosos, tanto melhor. O resto a gente vê depois. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e que mantêm esse trabalho funcionando aqui diariamente. Sem o apoio financeiro de vocês não seria possível. Pode apoiar pelo Apoia-se, e o Apoia-se permite apoio por boleto ou por cartão. O link está na descrição aqui embaixo, é www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode ajudar pelo Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo também o Pix. E a chave de e-mail é pixverdadeconcreta@gmail.com. pixverdadeconcreta@gmail.com. Ajudem com o valor que vocês quiserem, que puderem, até porque é uma ajuda solidária, não estabeleço valor nenhum. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.